Oi pessoal, aqui é o professor Igor Gonçalves e eu venho neste, que talvez seja o primeiro de alguns outros vídeos, falar sobre o livro Confissões de Santo Agostinho, que para mim é um dos meus preferidos e um dos mais bonitos de Santo Agostinho. O livro foi escrito entre 397 e 399 por Agostinho de Hipona. Hipona, que não é o seu sobrenome, é a cidade onde ele serviu a igreja como bispo. Esse livro, quando foi escrito, deixa eu mostrar aqui uma edição que eu tenho no Kindle. Eu tenho uma edição também impressa, mas está bem velhinha e tá despedaçando. E esse livro foi escrito quando Agostinho tinha por volta de 43 anos. Bem, antes da gente iniciar a exploração do livro propriamente dito, eu vou fazer aqui um preâmbulo trazendo algumas informações sobre Santo Agostinho, né? Ele nasceu em 354 depois de Cristo, obviamente, na Argélia, na África romana, filho de Mônica e Patrício, uma família com poucos recursos, mas que possibilitou que Agostinho tivesse uma educação e que fosse criado aos moldes, à moda romana. Agostinho foi dar continuidade aos seus estudos onde hoje é a Tunísia, na época Cartago. Ele foi estudar retórica e ele foi desenvolver a sua carreira como professor em Roma. E aos 30 anos, entre 30 e 31 anos, Agostinho se converte ao cristianismo, né? E dá início à sua vida monástica, reunindo um grupo de pessoas, né, de homens, para viver uma vida cristã, uma vida monástica. Após isso, vários outros grupos foram surgindo, né, grupos de eremitas, e no século XIII, muito tempo depois, o Papa Inocêncio IV decide unificar todos esses grupos a partir de uma única regra, que é a regra de Santo Agostinho. Pois bem, Confissões foi escrito dentro de um esquema com 13 capítulos ou 13 livros, como o próprio livro se organiza, né? Não vem por capítulo, vem livro. Ao invés de capítulo 1, é livro 1. Capítulo 2 é livro 2. E para o medievalista francês Etienne Gilson, o livro está dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte autobiográfica, entre o livro 1 e o livro 10. E a segunda parte é uma parte filosófico-teológica, que é entre o livro 11 e livro 13. Ou seja, as 10 primeiras partes são autobiográficas e as 3 últimas se baseiam mais numa questão filosófico-teológica. Mas existe toda uma discussão conceitual em torno do que seria autobiográfico, né? Já que autobiografia implica em algo que é diretamente ligado a uma noção de indivíduo, coisa que talvez na antiguidade, na época em que o livro foi escrito, não existisse essa noção de indivíduo, já que o conceito de individualismo só vai ganhar forma, só vai de fato ganhar corpo no final do século XVIII, né? Mas, como eu disse, tem toda uma discussão em torno disso e talvez não dê tempo neste vídeo para a gente aprofundar. Mas eu gosto muito da definição do historiador inglês Peter Brown, que ele diz que Confissões é, na verdade, uma oração escrita. Para ele, Confissões não é uma autobiografia, é uma oração escrita. E em Confissões, Agostinho busca não falar de si, apesar dele falar de toda a sua vida, da infância, da adolescência, da vida como professor, da conversão. Ele procura, na verdade,
no fundo, ele não está querendo falar de si. Ele está, na verdade, querendo provar a sua humildade por meio da misericórdia divina. Então ele não está querendo exaltar a sua própria figura, mas sim render graças e exaltar a figura de Deus. Então, nesses 13 capítulos, Agostinho traça uma exposição de como o perdão de Deus age em sua vida. E esses 13 capítulos, ou 13 livros, vou aqui dar uma visão geral, tá bom? Os dois primeiros, livro 1 e livro 2, eles vão tratar da infância e da adolescência de Agostinho. Logo, olha só, a primeira frase. És grande, Senhor, infinitamente digno de ser louvado. Grande é teu poder e incomensurável tua sabedoria. E lá no finalzinho. Nos fizestes para ti e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Ele abre o livro exaltando Deus, não falando de si, mas exaltando esse Deus que o criou e que de alguma forma, por meio da sua misericórdia, possibilitou que ele pudesse fazer uma revisão da sua própria vida e, segundo ele, Agostinho, refazer a rota, né, e buscar, por meio de uma outra perspectiva, buscar responder os seus anseios enquanto ser humano. Os outros 3 livros, ou 3 capítulos, vão falar sobre os estudos de Agostinho, os seus estudos sobre o maniqueísmo, o início da sua vida de professor e por aí vai. Logo depois, o capítulo 6, 7, 8 e 9 vão tratar um pouco das angústias que Agostinho teve, né, que ele tinha ao longo dessa sua trajetória. Vão tratar também da sua conversão, do seu batismo e depois do seu batismo, o seu retorno para a África, né, onde ele vai para Hipona exercer a função de bispo, o bispo de Hipona, daí Agostinho de Hipona. Os capítulos 10, 11, 12 e 13 vão trazer reflexões filosóficas sobre a criação do mundo, sobre a questão do tempo, sobre a vontade, sobre o pecado, e a partir disso ele vai refletir muito sobre a liberdade, coisa que ele também reflete de maneira mais aprofundada no seu outro livro, o livro sobre o arbítrio, sobre o livre-arbítrio, quer dizer. E por meio dessa visão geral, a gente pode perceber que nas Confissões, Agostinho busca algo importante para ele, a unidade com Deus. E lá no livro 13, ele diz: eu te invoco, ó meu Deus, minha misericórdia, que me criaste e que não olvidaste daquele que te esqueceu. Chamo-te, a minha alma, que preparas para te receber, fazendo-te desejar por ela. Ele vai refletir sobre a misericórdia de Deus na sua vida. E ele também vai refletir sobre, como eu já falei, a origem do homem, a criação, e vai falar sobre essa condição finita do homem diante de Deus, diante dessa imensidão imutável que é Deus. E ainda no livro 13 ele diz: é pela plenitude da tua bondade que as criaturas subsistem, para que um bem para ti de todo imutável ou de nenhum modo igualável a ti, embora saído de ti, continuasse a existir, pois tu o criaste. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem rapidinho, mas eu pretendo trazer outros aprofundando os livros ou capítulos, né, de Confissões. É uma visão bem geral, buscando trazer alguns traços, né, algumas partes importantes da obra Confissões de Santo Agostinho. Obrigado.